Mais uma vez, um feliz sábado a todos os irmãos. Nós estamos num mês especial, né, aqui no distrito. Um mês inteiramente voltado para mensagens de mordomia. E eu tenho visto, os irmãos que têm acompanhado, eu fui muito abençoado através das mensagens que estão acontecendo aqui. E hoje, eu espero verdadeiramente que essa mensagem também seja uma bênção na vida de todas as famílias aqui. Hoje, pode colocar para mim, por favor, Anderson? Hoje nós vamos também trazer uma mensagem de mordomia. Agora, algo que é importante nós dizermos é o seguinte: só vai fazer sentido o que a gente vai tratar aqui se nós tivermos realmente uma participação ativa da igreja. Nós vamos tratar hoje sobre esse tema, a influência do controle financeiro na saúde física, mental e espiritual da igreja, e a gente vai falar especialmente sobre o endividamento. E aí depois eu vou falar por que eu escolhi esse tema, né? Então, para que vale a pena, né, para que a gente aproveite o máximo, é muito importante que qualquer dúvida de verdade, você levante a sua mão e a gente vai parar e a gente vai procurar sanar essa dúvida, entendeu? É isso que vai fazer sentido esse nosso momento aqui. Essa mensagem, ela não vai encerrar agora pela manhã. É uma mensagem muito longa, é um tema, né, que num curso, esse é um módulo inteiro, a gente está tentando resumir aqui para caber em 2 dias. Então, nós vamos começar hoje dando uma visão ampla sobre esse tema, e nós vamos amanhã à noite aprofundar esse tema, tratando ele de forma bastante prática. Amanhã é mão na massa, não é? Para que a gente não só aprenda, caso essa seja a realidade da sua família, a gente não só aprenda a sair dessa condição, mas principalmente aprenda a nunca mais voltar a essa condição, né? Agora, por que falar sobre finanças na igreja? Por que tratar esse tema na igreja? Simplesmente porque não existe nenhuma área da nossa vida, que não seja diretamente influenciada pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Seja o aspecto relacional, seja o casamento, seja a forma como eu me alimento, seja a minha concentração no trabalho, seja a educação dos filhos, independente da área da nossa vida, a forma como nós lidamos com o dinheiro tem um impacto direto. Está claro isso? Então, já que o dinheiro tem um impacto direto na nossa vida em todos os aspectos, o que é muito importante logo no começo? Lembrei, o irmão falou, tem que falar mais perto, você fala muito longe. Obrigado, irmão. O que é importante logo de cara? Nós definirmos o que é dinheiro. Se a gente não sabe o que é dinheiro, a gente vai ter muita dificuldade de falar sobre isso, até mesmo na igreja. Então eu pergunto para a igreja, o que é dinheiro? Eu vou falar um negócio aqui que vai denunciar, né? Vai denunciar o porquê que o meu telhado é assim, né? Eu lembro que quando eu era moleque, tinha umas figurinhas que vinha assim, a maré, lembra disso? Quem lembra é antes da década de 80, né? Então, se a gente fosse completar essa frase, dinheiro é... O que é dinheiro, irmãos? O que é dinheiro? Quem define para mim? Moeda corrente do país. O que mais? O que é dinheiro? Algo necessário. A forma de troca de mercadoria. E falar, né? O que mais? O que é dinheiro, irmãos? Vocês percebem que não é algo tão fácil da gente definir? Tudo que vocês falaram faz muito sentido, mas para nós cristãos, e eu falo para cristãos, o público do meu trabalho
são cristãos. Eu sou um educador financeiro cristão. Eu só falo para cristãos. Para nós cristãos, dinheiro é uma coisa. Anota isso. Porque quando você passar a ver o dinheiro assim, você vai entender realmente o valor dele. Dinheiro é uma ferramenta que Deus concede ao seu povo para que o seu reino seja estabelecido. Tá claro? Para nós cristãos, o dinheiro é uma ferramenta que Deus concede ao seu povo para que o seu reino seja estabelecido nessa terra. É para isso que é o dinheiro. Logo, quanto melhor eu souber administrar essa ferramenta, mais o quê? Mais o evangelho avança. Entenda bem, irmãos. Quando a gente fala sobre educação financeira, não é? Qual é a meta do cristão quando a gente fala sobre educação financeira? Qual é a meta desse momento aqui? O camarada faz administração de empresa, aí depois você pergunta para ele e fala assim, saber gerir os ativos. Tá vendo como é que fica? Como é que fica a pessoa? Exatamente. Para nós, o que é educação financeira? Educação financeira, para nós, significa o preparo dos campos para tomarmos posse da promessa bíblica de uma vida realmente abundante. Isso é planejamento financeiro, isso é educação financeira. Lá em João capítulo 10, verso 10, Jesus fez uma promessa para nós. Ele falou assim, eu vim para que vocês tenham vida. E vida o quê? Em abundância. Não apenas vida, mas vida em abundância. Ou seja, a vida que Jesus quer nos dar não é uma vida apenas no aspecto espiritual, que é a base de tudo. Mas Jesus quer nos conceder uma vida abundante em todos os aspectos da nossa vida. Só que para isso, existe um detalhe muito interessante. E aí nós vamos extrair esse detalhe, vamos extrair esse fundamento dessa passagem, a ressurreição de Lázaro. Lá em João capítulo 11, verso 39, Jesus dá uma ordem. Diz assim, olha, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Jesus poderia ter feito assim e a pedra ter desaparecido? Sim. Mas qual é o grande ensinamento que ele quer dar para cada um de nós aqui? A parte que cabe ao homem realizar, Deus não vai fazer. Ali havia uma impossibilidade. Qual era? A ressurreição. Então, sempre que há uma impossibilidade humana, Deus entra com providência. Agora, aquilo que cabe a mim e a você, Deus espera que a gente desenvolva. Está claro isso? E saber administrar melhor os recursos que o Senhor nos dá, é a parte que nos cabe nesse processo. Tá bom? Nós somos a única árvore frutífera criada pelo Senhor que pode se autolimitar na produção de frutos. Uma goiabeira criada por Deus, ela vai criar goiaba o máximo que o solo e o ambiente ali permitir. Assim a jaqueira, a macieira, a pereira. Porém nós, muitas vezes, deixamos de produzir, de crescer, de avançar como poderíamos, porque existe uma autolimitação. Nós, muitas vezes, através das nossas crenças, da nossa mentalidade, deixamos de desenvolver como poderíamos, como deveríamos. E isso nos leva a isso, a 3 grandes dificuldades para a pregação do Evangelho. Quais seriam? Eu falava que eram 2, mas aí a irmã White me corrigiu, me mostrando que são 3. Quais são as 3 maiores dificuldades, maiores empecilhos para o avanço do Evangelho? Quais são? Quais são
as três maiores dificuldades, as três maiores barreiras para o avanço do Evangelho? Quais são? Falta de interesse pessoal é uma delas. A irmã White, ela diz que existe uma grande dificuldade e que ela acaba, gerando outras duas. Qual é a maior dificuldade da igreja para o avanço do Evangelho? A falta do Espírito Santo. A irmã White é muito clara em dizer em seus escritos que a igreja ainda não entendeu a nossa real necessidade da busca pelo Espírito Santo. Nós ainda não clamamos pelo Espírito Santo como precisaríamos, como deveríamos. E essa falta do Espírito Santo na igreja, ela acaba derivando em outras duas necessidades. Que outras duas necessidades? A falta de pessoas mais engajadas na obra, mais envolvidas, e a falta de recursos para o avanço do Evangelho. A pergunta é: através de quem Deus espera suprir os recursos para o avanço dessa obra? Diga eu, através de mim. Através de mim. Deus espera suprir as necessidades dessa igreja, tanto da busca pelo Espírito Santo, como maior envolvimento e como recursos, através de mim, através de cada um de nós. Está claro isso, irmãos? Esses recursos não virão de fora, não virá do ímpio. Os recursos virão do povo de Deus. Nós somos os grandes patrocinadores da obra de Deus. Está claro isso? Uma vez, não sei se eu já falei isso aqui na igreja, eu fui pregar numa igreja e a gente está sendo muito chamado para falar sobre educação financeira. E eu fui falar numa igreja e de repente uma irmã lá atrás levantou a mão assim e falou assim: Jefferson, eu estou decepcionada com você. Falei, caramba, o negócio deve ser feio então, né? Será que ela não gostou do meu penteado novo, alguma coisa assim, né? O que foi, né? A irmã está decepcionada comigo. E aí ela falou assim: Jefferson, você usando o púlpito da igreja para falar de dinheiro, a gente não deveria estar falando sobre a volta de Jesus? E aí me deu uma tristeza aquele tipo de comentário, não por ele estar sendo endereçado a mim, porque a maturidade faz a gente separar o trigo do joio. A maturidade faz a gente aproveitar aquilo que é para o nosso crescimento. Como o irmão hoje me ajudou muito, falou: você fala muito longe do microfone, fala mais perto. Ele me ajudou. Se ele não me dá esse feedback, eu não ia crescer nisso, eu não ia aprender. Mas tem certos comentários que a gente simplesmente dá descarga e deleta, né? O que me deu tristeza nesse comentário? Saber que ainda existe esse tipo de mentalidade nos bancos da igreja. Me trouxe uma tristeza muito grande. Deixa eu perguntar uma coisa, irmãos. Isso aqui custou dinheiro? Isso aqui custou dinheiro? Isso aqui custou dinheiro? Isso aqui custou dinheiro? Isso aqui? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A salvação, ela é pela graça, ponto final. A salvação é unicamente pela graça. Mas não existe pregação do Evangelho sem dinheiro. Não existe. Está claro isso? Não existe pregação do Evangelho. Para construir igreja precisa de dinheiro. Para levantar hospitais, escolas, associações, casas publicadoras, precisa de dinheiro e não é pouco. Essa igreja aqui que a gente está, tem mais de R$1 milhão aqui, queridos. Está claro isso? Não existe pregação do Evangelho sem dinheiro.
Então, eu dizer que eu não posso falar sobre dinheiro, eu tenho que falar sobre a volta de Jesus, é um paradoxo, porque não existe volta de Jesus sem avanço do Evangelho. E quem é que Deus quer usar para suprir de recursos a tua igreja? Somos cada um de nós. Está claro isso, irmãos? Por favor. Nós não podemos ter barreira nenhuma de falar sobre este assunto, porque a prosperidade bíblica, ela não é essa prosperidade idiota aí de ficar se exibindo, de ficar acumulando, é a prosperidade de superabundar, entendeu? É a prosperidade de abençoar a igreja, a família, o semelhante. Está claro isso, irmãos? Então esse é o nosso propósito. Então a gente não tem que ter problemas de falar sobre isso. Agora, quando a gente olha para a situação financeira da nossa população, esse é o último dado que nós temos. Quase 79% das famílias enfrentam algum problema, algum grau, de estresse relacionado ao endividamento. E é muita inocência minha achar que em quase 80% da população nós não temos várias famílias adventistas ali no meio. Então, eu sei de famílias que muitas vezes atravessam situações muito delicadas. E é nosso papel aqui hoje, como mordomia, te auxiliar para não somente vencer essa situação, como nunca mais retornar a ela. Tá bom? E como é que a gente define o endividamento? Existem várias formas, eu podia dar muitas definições técnicas aqui. Mas, para mim, endividamento é isso. Endividamento é uma das modernas e mais populares, o quê? Formas de escravidão. O endividamento, ele é um cativeiro. Deixa eu perguntar para vocês. Na época em que o povo de Israel estava lá no Egito, o que eles tinham direito lá? Quais eram os direitos trabalhistas lá? Direito de trabalhar, né? Eles tinham direito a uma alimentação farta e sadia lá? Faraó imprimia um cardápio e mandava entregar para cada um deles escolherem? É isso ou não? Não. Eles comiam o que tinha, o que dava, o resto normalmente, né? Como é que era a grife lá da época, lá, a grife judaica lá? Tinha isso? Era pano de saco. E na última vez que eu preguei, sábado passado eu estava pregando lá em Itaipuaçu, e um pastor me trouxe até um dado. Muitas vezes eles nem conseguiam cobrir todo o corpo. Muitas vezes o que eles tinham dava para cobrir parte do corpo somente, nem cobrir o corpo todo, né? Eles tinham vastas horas de lazer, cultura, acesso à literatura. Tinha isso ou não? Então responde para mim, uma pessoa ou uma família que está em grande endividamento, tem muito mais do que isso? O direito de trabalhar de sol a sol, de cobrir o corpo e de uma alimentação ali, né? Apenas para subsistência? Tem muito mais do que isso? Então repara que o endividamento, ele é uma forma moderna de escravidão. As famílias que enfrentam grande endividamento, elas enfrentam um grande cativeiro. E nós queremos hoje te ensinar como vencer isso. Tá claro? Isso aqui que eu coloquei são frutos de vários artigos. O meu TCC na pós-graduação foi sobre endividamento, não é? E o que nós constatamos? Existe muita pesquisa sobre isso. Que, na verdade, o endividamento, ele não causa apenas consequências financeiras. Na saúde, por exemplo, ele gera estresse, depressão, baixa autoestima, enxaqueca, problemas gástricos, problemas cardíacos, hipertensão, distúrbios do sono, ansiedade. E eu não coloquei ali, mas existem dados até de suicídio relacionado a esse tema, não é? De pessoas que acham que realmente chegaram ao fundo do poço e não tem mais jeito, e muitos acabam com a própria vida. No trabalho, os irmãos conhecem essas duas palavrinhas ali? Absenteísmo e presenteísmo. Tem alguém que não conhece essa palavra? Não conhece? O que é absenteísmo? Absenteísmo é quando a pessoa,
por isso tudo que está ali em cima, estresse, depressão, baixa autoestima, problemas, ela acaba se ausentando do trabalho. Ela falta ao trabalho por falta de condições físicas, mentais, emocionais de estar ali. Agora, existem momentos onde a pessoa até consegue ir ao trabalho, que é o presenteísmo. Mas ela vai ao trabalho daquele jeito, sem foco, com problema de concentração. Ou seja, ela ali e uma vassoura faria o mesmo trabalho, entendeu? Ela está ali presente, mas sem condições nenhuma de produzir, de crescer com foco, nada. Porque a cabeça está... Você já esteve assim, num lugar, mas a cabeça estava em outro? Exatamente essa situação. Na família, problemas de relacionamento, falta de comunicação, brigas, desarmonia, infidelidade financeira. E nós já tivemos aqui na Igreja Central de Itaboraí o caso de um divórcio por conta disso, infidelidade financeira. Não é? Infidelidade financeira é quando, não é, o casal está ali tentando equilibrar as finanças, mas há um cônjuge que mente para o outro. Eu li uma vez um relato de uma mulher, estou citando mulher, mas não é por causa das mulheres, não, é porque que podia ser o homem também. Nesse caso aqui da igreja foi o homem. O que aconteceu? A família passando um aperto violento, a esposa buscando do esposo mais recursos para casa e nunca tinha. Não posso, não tem, está apertado, está ruim. E um dia, por um acidente, essa irmã pega a fatura de cartão de crédito desse indivíduo. E estava lá só coisa, whey protein, não sei o que, piriri, que ele usava, tudo escondido lá, coisa caríssima. Durante a escola de pais, foi relatado isso daqui. Isso é infidelidade. Teve um artigo que mostrou um caso tão crônico de infidelidade financeira, que a esposa fazia esses gastos por fora, sem falar com o esposo. Por exemplo, ela comprava um sapato novo. Para que o esposo não percebesse que tinha havido uma compra de um sapato novo, ela, antes de chegar em casa, umas 2 quadras antes de casa, ela sentava na calçada e ficava arrastando o sapato, para o sapato gastar um pouco, assim, mais, para que quando ele olhasse, esse sapato, que isso, você quase não repara, esse sapato já tem há muito tempo, já esse sapato. Isso se chama infidelidade financeira, entendeu? Problemas financeiros, irmãos, se você der um Google aí, você vai ver que problemas financeiros é a 4ª principal causa de divórcio no Brasil. Foi feito um estudo pelo Dr. Luiz Quinel, um advogado especialista em família, e ele chegou à conclusão que tanto para o homem quanto para a mulher, a 4ª principal causa que leva um homem a pedir o divórcio, ou que leva uma mulher a pedir o divórcio, são problemas financeiros. Só que com um detalhe, no caso feminino, no caso das mulheres, a 5ª causa é a infidelidade conjugal. Ou seja, mais mulheres pedem o divórcio por problemas financeiros do que até mesmo por infidelidade conjugal, por traição. E é bem, assim, razoável a gente entender isso, é bem fácil da gente entender, não é? Porque qual é o casal que consegue ter uma linda noite de amor se o filho está dormindo com fome porque não tem dinheiro para comprar uma lata de leite? Se toda hora bate lá para cobrar o aluguel, se está sem luz porque cortou, dá para ter uma noite assim maravilhosa, sem a menor preocupação, sem o menor estresse? Então é bastante fácil a gente entender o impacto que problemas financeiros têm na família, né? Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 13. E aqui é apenas uma citação, porque a Bíblia fala muito sobre esse tema, não é? Romanos, capítulo 13. Irmãos, mais uma vez, só para reforçar, qualquer dúvida, é só levantar a mãozinha e a gente vai parar, tá claro? Romanos, capítulo 13, olha o que o apóstolo Paulo fala para nós.
versos 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, a irmã White, comentando essa passagem, ela diz assim: correi da dívida, quem sabe? Quem já leu esse texto? Correi da dívida como se corre da lepra. Ela fala, correi da dívida como se corre da lepra. Justamente porque, biblicamente, nós sabemos das consequências sérias que o endividamento traz. Agora, quando a gente fala do endividamento, normalmente a gente tem a tendência a olhar o fruto bastante amargo, né? Quais são os frutos amargos? O boleto, né? A conta, a fatura. Mas esse não é o real problema. O real problema está onde? Está na raiz. É ali que está o problema. O endividamento é uma sequência de erros que, se não forem corrigidos na raiz, nós não conseguimos resolver, não é? Deixa eu perguntar uma coisa: o que ocorreria se toda a dívida de uma pessoa fosse paga sem que a sua mentalidade mudasse? O que vocês acham que aconteceria? Isso foi um estudo também. Foi provado que, se você pegar uma pessoa em grande endividamento, né? Um endividamento severo. O que a gente chama de endividamento severo? Endividamento severo é quando a pessoa já esgotou todas as linhas de crédito possíveis. Já usou o cheque especial, o cartão de crédito, o empréstimo, o porquinho da filha, já tudo. Não tem mais onde pegar R$1. Se você pegar essa pessoa e quitar todas as dívidas dela, falou, a partir de hoje você não deve nada. É uma questão de pouco tempo para ela voltar, muitas vezes, a uma condição pior do que aquela que ela estava. Por quê? Por causa disso. Muitas vezes o real problema é a tentativa de compensar, através de gastos financeiros, débitos emocionais. Débitos emocionais. Muitas vezes, a pessoa entra numa loja e a última coisa que ela quer é o produto que ela está comprando. O que ela está buscando ali naquela loja é uma descarga de endorfina que lhe traga, numa situação muito frustrante, muitas vezes numa vida muito frustrante, pelo menos algum momento de paz e de bem-estar que o empoderamento da compra produz. Então ela poderia sair da loja e jogar aquele produto no lixo, porque o que ela foi buscar, ela já foi. Uma compensação para os seus débitos emocionais. Está claro isso? Então, a gente tem que se preocupar realmente qual é a nossa real motivação em cada ato, não é? E aí, uma coisa que a gente tem que aprender é que nós somos, normalmente, muito menos racionais do que nós gostaríamos até mesmo de admitir. E aí tem 2 experimentozinhos aí que eu queria falar com vocês. Vocês estão vendo 2 moedazinhas aí? Deixa eu perguntar para vocês, se eu pegar uma moeda normal, uma moeda de qualquer, uma moeda de R$1, simples, e eu jogar para cima essa moeda 999 vezes, 1, 2, 3, 999 vezes, e nas 999 vezes der cara, o que você diz que vai dar a milésima vez? Por mais que a gente tente, né? O teu cérebro, ele vai fazer você achar que a milésima vez só pode dar cara. Entende que o teu cérebro,
ele está tentando achar um atalho para uma decisão, e ele está tentando achar uma lógica aí que não existe, em cada uma das 999 vezes, havia quantos por cento de chance de dar cara e coroa? 50% em todas elas. Mas você entende que muitas vezes é isso que acontece, principalmente com os jogadores das lotos e mega-senas da vida aí. A pessoa nunca acertou nada. Aí, num determinado dia, lá depois de 2 anos, ela acerta, nem sei quantos números tem que acertar para ganhar. Vamos supor que são 6 números. Aí ela acerta 3 números. Aí ela fala, estou sentindo que agora eu estou no caminho. Agora sim, agora eu estou muito mais perto. Muito mais perto de quê? Porque nenhum evento tem relação com o anterior e nem com o posterior. São eventos únicos. Mas o nosso cérebro, ele jura que existe alguma relação ali, não é? E aí, esse vestido de noiva está ali. Eu já falei isso aqui na igreja, esse experimento? Não. Esse foi um experimento que fizeram para mostrar a influência das nossas emoções sobre as nossas decisões financeiras. Então, eles pegaram o dia em que a mulher ia comprar o vestido de noiva. Deixa eu perguntar aqui, quantas mulheres são casadas aqui? Muitas. Deixa eu perguntar para vocês, o dia da escolha do vestido de noiva é um dia especial? É um dia que as suas emoções estão lá aflorando? Né? E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram alguns pesquisadores, colocaram na entrada de uma loja de vestido de noiva. E aí, dentro da loja estava tudo já esquematizado para pesquisa. E aí, quando chegava a mulher, né, normalmente acompanhada da mãe ou da sogra, né, o pesquisador abordava essa mulher e falava assim, você está vindo aqui para quê? Aí ela falava assim, eu vim comprar um vestido de noiva. Aí ele falava assim, você se importa em participar da pesquisa? Ela, não, tudo bem. A pesquisa só tem uma pergunta, quanto você pretende gastar aqui nessa loja? Aí a pessoa falava assim, eu posso gastar no máximo R$3.500. Aí ele reforçava, é o máximo que você pode gastar? É o máximo, o meu orçamento não permite mais. Aí ele, muito obrigado. Aí abria a porta. Aí quando abria a porta, começava o teatro. Porque a pessoa olhava assim, ela falava até assim, não, calma aí. Desculpa, eu estou até meio emocionado, porque você é a noiva mais linda que entrou aqui hoje, né? Desculpa, deixa eu me recompor um pouco aqui, né? E aí, aguinha, biscoitinho, chazinho, né, e tal. E aí ele falava assim, descreve para mim o vestido de noiva que você tem na mente. Aí ela descrevia, né? Aí ele, entendi. Ele ia lá dentro e buscava aquele vestido da princesa, assim, né? E colocava na mão dela. Na hora que ela olhava aquilo, né, ela, nossa, é esse, maravilhoso. Aí ele deixava. Aí ela perguntava, o quê? Qual o valor? E ele falava, 18 mil. Aí ela, 18. E ela ainda ficava. Não, 18 não dá, 18 eu vou divorciar antes de casar, né? Não dá, não, 18 não dá, 18, nossa, 18. O que ele está fazendo com ela ali? Ele está fazendo algo que a gente chama de ancoragem. O que é ancoragem? Ele está colocando no cérebro dela uma espécie de âncora. Ela vai ficar ancorada ali naquele valor de que o sonho que ela tem em mente custa quanto? 18 mil. Para que qualquer coisa que venha abaixo disso pareça o quê? Uma mega promoção, não é? Aí você fala assim, mas eu não caio nisso, né? Eu nunca comprei na Black Friday, né? O que é a Black Friday? Exatamente esse esquema. Aí ela, não, 18 não dá. Aí entrava outra parte do teatro, né? Ele falava assim, olha, eu estou vendo realmente, né? Eu quero te ajudar. Eu posso até colocar em risco o meu emprego hoje por causa disso. Mas eu não vou deixar de te ajudar. Eu tenho um último vestido ali. O que ele está fazendo? Um último
Gatilho mental da escassez. Gatilho mental da escassez. Eu tenho um último vestido ali, que era para uma pessoa pegar ontem aqui, ela não veio. Se você quiser, eu coloco ele, depois eu dou meu jeito. Aí trazia uma réplica, assim, idêntico. Trazia e colocava na mão dela. Falava, eu só tenho esse. Quanto custa? 7.500. Eu vou levar. Pode deixar que eu vou levar. Eu vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito aqui, mas eu vou levar. É claro que havia... Obrigado, querido. É claro que havia umas poucas mulheres que ainda não, mesmo assim ainda não levavam, mas a grande maioria ainda não só levava, como passava a festa do casamento inteira se gabando de que ela conseguiu uma mega promoção de 18 por 7.500. E o que isso provou? Que, na verdade, 99% das nossas decisões financeiras tem zero de razão ali. Nós tomamos a decisão baseado nas nossas emoções e depois a gente racionaliza para dizer que houve alguma razão ali. Tá claro? Mas a nossa emoção é o que domina quando a gente fala de finanças. Mas aí você fala, mas esse aí é um caso lá do vestido de noiva, né? Será que aqui a gente cai nisso também? O que é isso aí, galera? Estou eu em Itaboraí, um dia, na semana da Páscoa, e eis que eu me deparo com isso aí. Eu falei, gente, não, calma aí, deixa eu tirar o óculos. Será que é isso mesmo que eu estou vendo? Um ovo, num mercado aqui de Itaboraí, que eu não vou falar qual é, um ovo de 150 gramas, que custa R$76. Eu saí desse mercado, fui num outro, falei, não, vamos ver quanto custa 1 quilo de chocolate, na mesma base, assim, né, Nestlé, chocolate bom, né, tal, meio amargo. 1 quilo de chocolate custava quanto? R$50. Fala para mim, daqui para cá, qual é o aumento? Quantos por cento é mais caro dali para lá? Quantos por cento? Chuta aí. Hã? Os bons de matemática aí. Quantos por cento daqui para lá é mais caro? Hã? 26%? Eu fiz a conta para facilitar. Olha aí, ó. 1000%. É 1000% mais caro. Está aí a conta, o cálculo. Não é arredondando, não. É o cálculo mesmo. Sabe qual é o problema? É que tem um bendito de um cristão que jura que ele tem que pegar financiamento no BNDES para comprar isso para os filhos, porque senão os filhos vão crescer, né, com problemas, vão crescer traumatizados. E aí a pessoa paga um negócio 1000% mais caro. Divide no cartão em 30 vezes, parece até crédito habitacional, divide em 30 vezes para o filho. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O cristão, ele é muito inteligente. Nós não podemos fazer uma coisa seguindo um efeito que a gente chama de efeito manada. O que é o efeito manada? Você sabe o que é o efeito manada? O efeito manada é quando a gente faz uma coisa e a única justificativa para fazer aquela coisa é porque todo mundo faz. Por que você está fazendo isso? Não sei, todo mundo faz, eu faço também. Gente, eu sempre ganhei um ovão assim, ó, na Páscoa. Dá para ver pelo rosto, né? Sabe o que minha mãe fazia? Minha amada mãe, que deve estar me assistindo ali. Ela comprava 1 quilo de chocolate, comprava umas forminhas, que deve estar uns R$10 hoje, derretia em banho-maria, e eu ainda podia escolher a cor que eu queria. Desse tamanhão, ó. Tá claro, irmãos, que a gente não deve seguir aquilo que todo mundo segue? Hashtag eu não sou todo mundo, fala aí.
Isso é coisa que mãe fala, né? Todo mundo vai, mas você não é todo mundo, né? Então nós não somos todo mundo. Quando a gente fala de mudança, não é? E desenvolvimento, nós temos que entender essa sequência. Não é possível mudar os resultados sem mudar antes a nossa mentalidade, as nossas crenças. Por quê? Somente quando eu mudo a mentalidade é que isso vai alterar as minhas ações, a forma que eu lido com o dinheiro, que vai gerar novos hábitos e, por conseguinte, novos resultados. Então, a sequência correta é o quê? Primeiro, eu sou uma pessoa diferente, para depois fazer algo diferente e aí ter um resultado diferente. Não dá para buscar ter um resultado diferente sem ser uma pessoa diferente. Tá claro? E aí, sobre crenças, a gente podia ficar falando aqui, podia ser um final de semana inteiro sobre crenças. Eu só estou citando aqui para a gente entender o que são crenças. Tá claro? Crenças são certezas que nós desenvolvemos ao longo da vida sobre algo, tendo como base as nossas experiências. Tá claro? Então, por exemplo, uma crença: o dinheiro não é assim tão importante. Quem está do lado do esposo ou da esposa aí? Faz um teste, vira para ela agora e fala assim, olha, eu até gosto de você assim, gosto mesmo assim, mas você não é assim tão importante assim, tão importante assim, não é. Fala isso e vê se ela vai ficar do teu lado aí mais 10 minutos. Tá claro? Aprende uma coisa: se você não dá dinheiro não dá valor ao seu dinheiro, vai ter quem dê. Tá claro? Então, é sim algo muito importante. Saber lidar com isso é algo muito importante. Isso aqui eu já vi gente pregando do púlpito. Opa, de novo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Tem esse verso na Bíblia? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá claro? O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas é a forma como eu lido com ele. O dinheiro é o melhor dos servos, mas é o pior dos senhores. Então a pergunta é: o que ele é na sua vida? Ele é o senhor da sua vida ou ele é o teu servo? Não é? O dinheiro não traz felicidade. Eu gosto dessa. A pobreza traz felicidade? A desgraça traz felicidade? Então para com esse papo, gente. Não, o dinheiro não traz felicidade. Desgraça traz. Ficar devendo traz, né? Ficar com o nome lá no Serasa traz felicidade. Então, esse papinho de o dinheiro tá... Os ricos são egoístas e gananciosos. Isso também é mentira. Sabe o que acontece? Tem cristão que acaba vendo um demônio chamado globo. Isso é um demônio que tem invadido as casas e tem destruído as famílias. Aí na novela, a empresária é a cafajeste, a idiota, a mentirosa, a traidora, e a empregada lá é a boazinha, é a honesta, é a cristã, é a linda. O que isso está criando? Está criando um discurso de que só é possível enriquecer e se dar bem passando por cima dos outros, mentindo, roubando, através da corrupção, porque é isso que esse demônio mostra. No jornal, você já viu assim, empresário de 23 anos, né, mega bem sucedido através da internet, abre 30 vagas de emprego para sua empresa. Já viu isso? Você já viu essa notícia? Não dá ibope. Dá ibope assim, foi achado mais um na calcinha, tinha 1 milhão na cueca, na meia. Isso dá ibope. E a pessoa acha que só dá para ser rico assim. Tem uma pesquisa que mostra que a esmagadora maioria dos milionários brasileiros, eu não sei se você sabe, a cada nova semana nós temos novos milionários.
a esmagadora maioria são o que eles chamam de self-mades. Vocês conhecem essa expressão? O que é um milionário self-made? É um milionário que saiu do zero, ou do menos zero, do negativo, e construiu um império milionário, trabalhando, estudando, empreendendo, crescendo. Então, são essas pessoas que a gente tem que modelar. Tá claro? E aí eu queria abrir um parênteses aqui. Por que é que todos nós deveríamos almejar crescer muito na vida? Por quê? Por um detalhe. Eu descobri, tendo contato com muitos desses milionários, ainda ontem eu estava numa imersão com um camarada desse, que fatura mais de 100 milhões de reais por ano. Eu estava justamente numa imersão com ele. O que eu aprendi? Que quando essas pessoas chegam a ter um resultado desse, o maior ganho que ela teve não é o dinheiro que ela acumulou, mas é a pessoa que ela teve que se tornar, através de novas competências, novas habilidades, de aprender com o erro, de se desafiar. Isso fez com que ela se tornasse uma outra pessoa. E é essa nova pessoa que ele teve que se tornar que é o seu maior ganho. A pessoa que consegue gerar esse tipo de resultado. E na esmagadora maioria das vezes, sendo bênção na vida das outras pessoas. Abençoando, construindo produtos, serviços que abençoam a vida de outras pessoas. Está claro isso, irmãos? Então, por que nós deveríamos almejar? Porque isso nos tiraria da nossa zona de conforto, da mediocridade, e nos desafiaria a desenvolver novas competências, novas habilidades, não é? Como lidar com o dinheiro. É uma nova competência, é uma nova habilidade. Está claro isso, irmãos? Então, por isso nós deveríamos almejar. E aí eu vou encerrar com isso daqui, porque eu já vi que o nosso horário já se estendeu muito. Amanhã a gente dá a sequência a partir daqui. Os irmãos me aturam mais 5 minutos para eu explicar isso daqui? Pode ser? Ninguém vai arranhar o Corolla do pastor Jefferson depois, não? Olha lá. O que é isso daí, gente? Um canavial. E se você, assim como eu, já teve o privilégio de fazer assim, chupar cana, você sabe o que acontece se você passar a mãozinha nessa folhinha aqui, né? Isso aqui corta igual navalha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se nós olhássemos assim esse vasto canavial, né? Vamos imaginar que ele tenha 2 quilômetros de distância. E o teu objetivo está do outro lado desse canavial. Seria fácil atravessar isso aqui de ponta a ponta? O que ia acontecer? Como é que tu ia chegar lá do outro lado? Todo lanhado. Se conseguisse chegar, seria todo lanhado. Mas você concorda comigo que isso ia acontecer a primeira vez, a segunda vez, a terceira, mas lá pela 100ª vez, já começa a haver uma pequena clareira ali? Já dá para passar, você pelo menos sabendo onde você vai colocar o pé para não se cortar muito, não é? Lá pela, 150, né? Esqueci como é que é o ordinal, 150 vezes, né? Nunca fui muito bom em geografia mesmo, então vamos lá. Você concorda que aí já tem uma clareira maior, já dá para você passar de frente? O que é isso aqui? Eu estou usando isso aqui para ilustrar o quê? Quando a gente fala de desenvolvimento de novas competências, e lidar com o dinheiro é uma nova competência, nós temos um grande inimigo que nos acompanha. Que inimigo é esse? Que inimigo é esse? Valendo um chocolate que o Anderson vai pagar depois. Ele combinou comigo. O nosso cérebro. Outro dia a Aline me corrigiu. Pai, você falou cérebro.
Não estou falando cérebro, estou falando cerebro, tá? Nosso cérebro. Por que que o nosso cérebro? E detalhe, ele faz isso na melhor das boas intenções. O que acontece? O nosso cérebro funciona basicamente com 2 elementos. Tem que falar direito porque tem uma enfermeira me olhando ali. Glicose e água, basicamente. Só que esse pequeno órgão, ele consome, em média, basal, 30% de toda a energia que o nosso organismo produz. Só que, para desenvolver novas habilidades, novas competências, o cérebro precisa de realizar novas conexões neurais, criar novos... Tem um psicólogo me olhando ali também, ó. Criar novos caminhos neurais. Só que isso não acontece sem um alto gasto energético, um gasto muito maior do que o funcionamento basal. Então, o teu cérebro, ele faz de tudo para te manter na zona de conforto, porque ele quer te proteger. O teu cérebro não sabe se vai haver uma próxima refeição. Então, para que o cérebro passe a entender que vale muito a pena para o organismo investir todo esse gasto energético, eu preciso repetidamente enviar esse comando a ele. De que forma a gente faz isso? Através, não é, do desenvolvimento de novos hábitos. Então, no começo, é como atravessar isso daqui, ó. É muito difícil. Deixar de comprar aquele browniezinho depois do almoço é um desafio. Aquela blusinha da Black Friday, gente, é um desespero. É uma luta você não fazer isso. Você repara que na primeira vez é muito difícil, mas a partir do momento em que você vai reforçando isso, não, olha, vale a pena, vai valer muito a pena lá na frente a gente desenvolver esse novo hábito. Isso vai me gerar muito crescimento. E aí, uma coisa que pode nos ajudar muito nesse processo, sabe o que é? Amanhã vocês vão saber. Amanhã eu vou começar por isso, por algo que é um divisor de águas, por algo que, se você fizer, vai tornar esse processo muito mais rápido. E amanhã a gente fala sobre isso. Deus abençoe.